A arte de cuidar de idosos. Bom dia a todos. Meu nome é Ana Maria Marques. Eu sou formada como técnica de enfermagem, mas atuo também como cuidadora de idosos. Atuo como cuidadora de idosos há mais de 10 anos. Comecei em família e daí eu vi que dava jeito, gostei do que eu estava fazendo e fui procurar me aprimorar, fazendo o curso de técnica de auxiliar e técnica de enfermagem. E estou nesse tempo, há mais de 10 anos já nessa vida. Os pontos de atenção da profissão. Olha, o nosso trabalho é oferecer ao idoso um apoio no momento onde ele se encontra debilitado ou fragilizado. O que consiste esse nosso trabalho? É alimentação, higiene, medicação, terapia ocupacional, apoio emocional, para que ele consiga se recuperar o quanto antes e da melhor maneira possível, dando apoio para ele e para a família. Todo trabalho com o ser humano exige atenção. Alimentação, ter calma para o idoso normalmente não engasgar, medicação para a gente não dar medicação errada, caso de diabéticos, né, que a insulina precisa ser dada de maneira correta, na hora do banho, para que não haja queda, locomoção, na parte não é sentimental, emocional, fazer que eles tenham alguma coisa, conversar, distraí-los, às vezes desfocar do problema, às vezes você trabalha com pessoas que estão em cuidados paliativos, animar, tornar o tempo que você está com eles o mais agradável e o mais produtivo para eles possível. Como é a relação com os familiares? Olha, 100% do meu trabalho hoje é por indicação. Então, a pessoa, quando me liga, já sabe que eu tenho responsabilidade, que eu tenho experiência, que eu tenho foco e tenho um comprometimento com aquilo que eu estou fazendo, que eu estou tratando de um ser humano. A confiabilidade vem no dia a dia. É você prestando atenção no que você está fazendo. Pequenos detalhes, tipo assim, você sabe que a pessoa não gosta que converse muito, ou a pessoa que ao contrário gosta que converse bastante. Ou prestar atenção no que a pessoa gosta de comer, no que a pessoa, não, sabe, na rotina dela. A pessoa tem que sentir que você está comprometida no bem-estar daquele idoso. Eu acho que daí as coisas fluem bem mais fáceis. Quando a família opta por ter o idoso dentro da sua casa, eu acho que a maior parte dos seus empecilhos já são vencidos. Então, eles aceitam tirar uma porta do quarto para a cadeira de rodas passar melhor. Eles aceitam tirar um box para, na hora do banho, você ter mais facilidade, evitar a queda dele durante o banho. Eles se permitem colocar mais uma cama ao lado da cama do idoso, para que você possa ficar ao lado dele o tempo inteiro, para que você, assim, na hora que ele está dormindo, está descansando, você tenha o controle de toda a situação o maior tempo possível. Quando eles resolvem que pode ficar em casa, eles são bem mais flexíveis. Eu sinto essa abertura das famílias. Os cuidados com cada paciente. Olha, aí vem a nossa experiência, né? Quando a pessoa tem algum problema como de Alzheimer, você tem que saber como lidar com ele. Ele não é uma pessoa que você fala, vamos tomar remédio. Às vezes ele toma, às vezes não toma, às vezes ele está mais disposto, às vezes não. Então, aí que vem sua experiência de ter paciência, de ter jogo de cintura, às vezes de fazer às vezes uma brincadeira, às vezes ser um pouco mais sério. Cada pessoa tem, assim como cada um tem um jeito diferente, cada pessoa com essas limitações exige da gente a experiência, o jogo de cintura, dedicação e muita paciência, né? Porque o familiar quer que ele tome o remédio, o familiar quer que ele tome banho, quer que ele se alimente bem. Então exige um pouco mais de paciência, que às vezes ele faz porque não quer, porque esqueceu, às vezes é birra, né? Às vezes quer carinho, quer atenção, então você precisa dar um pouco mais sabe, fazer mais um mimimi, mais um dengo, para que a gente consiga que tudo dê certo. Desde o paliativo, a pessoa sabe a pessoa às vezes sabe que está e às vezes não sabe que está. Mas você, no caso de um paliativo, nossa, eu estou me sentindo mal, eu estou morrendo. O que que a gente faz para a pessoa se sentir bem? Puxa, senhor, senhora.
senhora pode acreditar, eu já cuidei de mais uma pessoa na situação que o soro, que a senhora se encontra no momento, e a pessoa, pelo tratamento, fez tudo direitinho, tomou remédio, tem fé que vai ficar boa e se curou. Hoje está aí, quando me manda mensagem de feliz aniversário, de Natal, quer dizer, você dá um pouco de esperança para a pessoa, mesmo que você saiba, que a família saiba que o negócio não está bem. Então, eu acho que isso ajuda o psicólogo. A pessoa precisa ter um pouco de dignidade, de respeito. A gente não pode pegar e, nossa, você tá ruim, né? Você vai morrer, né? Não, acho que não é para isso que a gente está lá. É para dar um conforto, uma alegria, dar uma esperança que a pessoa pode ficar bem. Quando a pessoa está mais debilitada e às vezes não quer tomar banho, não quer tomar remédio, tem a fase do Alzheimer que a pessoa é mais agressiva, aí você tem que ter mais paciência, mais jogo de cintura e tentar, puxa, pô, vamos fazer um negócio, a senhora me ajuda aqui, nós precisamos fazer um negócio, vamos limpar um quintal, vamos fazer alguma coisa. E você distrai a pessoa, daí, nossa, a senhora se molhou, vamos secar. Quando você vê, você já está colocando no chuveiro, está dando um banho e você, nossa, você dilui a medicação num suco. Sempre existe alguma maneira de você conseguir fazer. Vem de você conhecer a pessoa e com a sua experiência de técnicas, né, de alimentação, de medicação, fazer que as coisas saiam. Como ser um bom cuidador? Sim, eu acho que o pilar do cuidador são duas coisas. São a boa formação, você saber as técnicas, medicação, de como dar banho, como segurar. Por exemplo, eu sou uma senhora, eu cuido de muitos homens. Por quê? Porque você tem um jeito de pegar, você tem um jeito de segurar, você então tem as técnicas. Então não importa ser homem, ser mulher, ser grande, ser fraco, existem essas coisas. Então a parte técnica é fundamental. A outra parte é você gostar do que você faz. Então, para mim, é um prazer enorme eu chegar na minha casa depois de plantões de 12, 24, 48 horas e saber que eu deixei uma pessoa bem, que eu deixei ela limpa, medicada, que a família está tranquila. Muitas vezes, a maior parte das famílias, eles trabalham fora, não tem, eles precisam trabalhar para poder sustentar o idoso, a casa. Às vezes são idosos cuidando de idosos, então eles não têm condição de, sabe, de carregar e de fazer as coisas. Então, eu acho que é com essas duas coisas juntos, a gente procura e outra, a gente acaba pegando amor, a gente pega carinho pela pessoa que a gente cuida. A gente fica 12 horas, 24 horas, 48 horas ali, dia, todo dia por um mês, às vezes por mais tempo. A gente pega amor. Então, através disso, de todo esse kit, vamos dizer assim, e você pega, você sabe, nossa, gosta de ler. Nossa, eu li num livro que é super bom fazer isso daqui. Não, eu não quero tomar medicação. Você põe num suco, você põe numa sopa, você põe num Danone. Nossa, se eu gosta de Danone, nossa, esse Danone aqui tá ótimo. Vê, aí a primeira já tem um remédio. Mas esse gosto é ruim. Ai, mas esse aqui já vai estar melhor, porque já está sem o remédio. Aí você já deu o remédio para a pessoa. Ou a brincadeira de fazer alguma coisa. Nossa, agora a senhora está molhada, vamos nos enxugar. Você consegue dar um banho, você consegue fazer as coisas. Tudo vem de você conhecer a pessoa e ter o jeitinho, né? De fazê-la atingir o objetivo, que é que está alimentado, que é estar limpo, deixar trocar fralda, deixar dar medicação, terapia ocupacional. Vamos dar uma volta, fazer uma caminhada para esticar as pernas, vamos olhar lá fora. Puxa, o senhor me falou que gosta desse biscoito. Vamos comigo lá, eu não achei. Vamos ver se o senhor vai comigo. Daí você faz o idoso dar uma caminhada, para ele poder não ficar parado, que o idoso, quando fica muito parado, pede massa, tem dificuldade de caminhar, então ele precisa fazer exercício. E por aí vai. Como o cuidador cuida de si próprio? Eu acho que uma parte é dom. Segunda parte é o temperamento da pessoa. Eu tenho amigas que na primeira vez que lidaram com, né, em especial na época da Covid, com o óbito do paciente, mudaram de profissão, não sabem como lidar. Então, a gente fica triste, porque a gente, de novo, eu já falei anteriormente, a gente se apega à pessoa. A gente passa dias e horas com ela, somos seres humanos, a gente acaba pegando carinho por essas pessoas. E eu acho que você fica triste, obviamente, mas a vida continua.
E quando não estou trabalhando, procuro fazer coisas que eu gosto. Estar perto da minha família, eu gosto de assistir um filme, eu gosto de tirar fotos, eu gosto de fazer um passeio. Então, relaxar, sabe? Dar uma distraída para quando está no trabalho, focar no paciente, focar no meu trabalho, que precisa de bastante atenção. Um minuto o idoso pode cair, um minuto ele pode fazer alguma coisa que não é legal. Então, a gente, quando está trabalhando, a gente está focado o tempo todo nele. Como contratar um cuidador? Bom, os cuidados que você precisa ter ao contratar um cuidador, como eu disse, no meu caso, 100% das pessoas que me contatam, eles são indicações. Então, é uma pessoa que já teve a Ana Maria dentro da sua casa e conhece o meu trabalho, conhece o meu perfil, sabe do que eu fui capaz de fazer durante o tratamento do seu idoso. As referências. Referências é uma coisa assim, super importante. E se você puder pegar pessoas, assim, pessoas que já trabalham não apenas em famílias, mas também em empresas, eu acho que você sempre tem uma segurança maior. Por quê? A empresa, você tem um telefone, você vai ver o logo, você vai conversar com a gerente, uma pessoa responsável. E, e só referência que assim, você pega um telefone de uma pessoa ou outra que você não sabe se é prima da pessoa, se é conhecida, né? As pessoas podem ficar meio inseguras. Então, sempre procurar ter o maior número, a maior quantidade e diversificação de referência, não só de pessoa física, como pessoa jurídica. Eu já trabalhei em casas. Hoje o meu caso é mais particular por conta do meu tempo de experiência. Então, como eu falei, é indicação. Mas eu também tenho experiência em empresas que a pessoa pode, não, ela trabalhou aqui, eu já trabalhei como babá, eu já trabalhei como cuidadora de idosos. A pessoa vai te dar uma referência para você vai se sentir mais segura. Você está colocando um estranho na sua casa, né? Para cuidar do seu bem mais querido, que é seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu filho, né? É uma pessoa que você gosta bastante. Eu acho que a primeira coisa é isso. O que ainda precisamos saber sobre os idosos? Hoje, antes, o idoso era a vovozinho, o vovozinho ficava velhinho e ficava na cadeirinha. Hoje, os idosos não são mais assim. É assim como o bebê, a criança tem acesso a várias informações, o idoso hoje ele dirige por mais tempo, ele acompanha as notícias, eles nos criaram. Então, hoje nós somos frutos da educação que eles tiveram. Então, a gente precisa respeitar a opinião deles, entender que às vezes eles aceitam as condições que nós que estamos cuidando deles, é, porque eles se sentem mais inseguros. Quando eles tinham 30, 40, 50, você falava, eu vou, tudo bem, você se vira, eu vou me viro. E hoje, quando você tem 70, 80, 90, eu cuido de muitas pessoas com mais de 80 anos, com 92, 95. Eles, apesar de serem lúcidos, eles se sentem um pouco medrosos, acho que não vão dar mais conta e eles precisam do filho, da filha, do sobrinho para ajudá-los. Então a gente precisa ter mais compreensão que eles são, com exceção dos de Alzheimer, obviamente, os que estão com demência, os que estão lúcidos ou às vezes estão precisando de ajuda porque caíram, têm alguma dificuldade de locomoção, eles são lúcidos, eles precisam ser respeitados. Precisa dar coisa para eles fazerem, dar responsabilidades para eles, nem que seja para lembrar de uma conta, de fazer alguma coisa. Eles têm utilidade. E quanto mais você põe a cabeça deles para funcionar, mais tempo eles duram. Um recado para as famílias. Você trabalha com todo tipo de família. E às vezes é por conta do estresse ou da falta de experiência, porque às vezes você tem muitos, as pessoas que eu cuido, nossa, minha mãe morava sozinha e ela nunca me deu trabalho, ela cozinhava, ela fazia as compras dela, e de repente ela, por exemplo, caiu e quebrou o fêmur. E daí você não sabe lidar com aquele momento do idoso. Então, eu às vezes não. Mãe, vai, tem que fazer. Pá, pá, pá. Então, eu gostaria que vocês pensassem que vocês precisam ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de compreensão, porque para eles não é difícil. Toda pessoa que é pai, mãe, uma pessoa adulta, não gosta de dar trabalho para ninguém.
E eles também não querem dar trabalho para ninguém. Inclusive, uma das coisas que a gente tem que praticar ao cuidar de certos idosos é deixá-los entender que eles não perderam a autonomia deles, que se eles quiserem comer frango, eles vão comer frango, se eles quiserem fazer uma coisa, eles vão fazer. Então, respeitar a autonomia, respeitar a fragilidade que eles estão passando naquele momento e ter um pouco mais de paciência, que às vezes a pessoa não tem com o idoso. Então, que respeite mais aquele momento. Às vezes é o que às vezes a gente não pode julgar, né? A família sempre fica quieta, mas eu fico triste de saber que às vezes a pessoa não tem muita paciência com o seu pai, a sua mãe, e, e saber, né, que a gente que é pai e mãe, que a gente crê, o que a gente mais tem com filho é paciência, né? E compreensão. Gostou das orientações? Você pode entrar em contato com a cuidadora, Ana Maria Marques, pelo Instagram, @nanaviromarques, e também pelo WhatsApp, 11 99 977 0996. E acompanhe diariamente as indicações de profissionais de saúde e bem-estar, comprometidos em compartilhar conhecimento de qualidade, aqui, no Saúde em 3 Atos.